Olá, professor. Eu sou o Brian e eu faço dupla com o Luiz Henrique. E hoje nós vamos explicar um pouco sobre o amplificador de instrumentação. Bom, para iniciar a apresentação, é importante compreender o papel do amplificador de instrumentação dentro de um sistema de medição. É, em muitas aplicações práticas, principalmente na área biomédica, os sinais elétricos eles vão possuir uma amplitude muito pequena. Que um exemplo clássico disso são os sinais de ECG, que eles precisam ser amplificados antes de serem analisados ou visualizados em equipamentos de medição. Não só o ECG, né, como o EMG, o EOG, e entre outros. O amplificador de instrumentação ele é utilizado justamente para essa finalidade, amplificar sinais de baixa amplitude com a maior precisão e estabilidade. E eles são caracterizados eh, pela presença de buffers nas entradas. E esses buffers vão aumentar a impedância de entrada, fazendo que o circuito interfira menos no sinal que está sendo medido. E além dessas entradas, esses buffers nas entradas, os resistores que vão ser conectados à entrada do amplificador, eles precisam ter exatamente o mesmo valor, para ele conseguir cancelar o modo de ruído comum também, com uma maior precisão também. Por isso que ele é interessante, que ele vai ter uma alta precisão de entrada. E além disso, esse tipo de amplificador é projetado para amplificar principalmente a diferença entre dois sinais de entrada. Ou seja, ele vai rejeitar o sinal que aparece de forma semelhante nas duas entradas. E essa é uma propriedade essencial para o restante do experimento. Depois de entender o que é um amplificador de instrumentação, nós podemos destacar uma das principais características dele, que é a rejeição de modo comum. A rejeição de modo comum é a capacidade do amplificador reduzir sinais iguais presentes simultaneamente nas duas entradas. Por exemplo, a entrada positiva e a entrada negativa, como mostra a imagem. Na prática, esses sinais comuns geralmente apresentam ruídos ou interferência, principalmente aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil tem o ruído de 60 Hz da rede elétrica. Ele é captado pelos cabos, pelos instrumentos ou pelo próprio ambiente. É, como o amplificador de instrumentação trabalha com a diferença entre as entradas, um sinal igual aplicado em ambas, ele tem de ser cancelado. Teoricamente, esse cancelamento deveria ser ideal, né? Porém, nos circuitos reais sempre existem aquelas limitações. E por isso, nós utilizamos o CMRR, que é a razão, interjeição de modo comum, e quanto maior o CMRR, melhor a capacidade do amplificador de rejeitar interferências comuns nas entradas. E com base nesse conceito, o experimento foi estruturado para avaliar o comportamento do amplificador diante de sinais comuns aplicados às suas entradas. A ideia central basicamente é aplicar sinais iguais, né, nas entradas do circuito e observar a resposta na saída. Quando dois sinais possuem a mesma frequência, mesma fase e amplitude semelhante, é, eles vão simular uma interferência de modo comum, basicamente. E nesse caso, espera-se que o amplificador rejeite a maior parte do sinal que vai ser produzida a uma saída de amplitude reduzida. E essa figura apresenta eh, um recurso visual, né, para compreender esse processo. Primeiro, nós temos sinais aplicadas às entradas, e em seguida, o amplificador processa esse sinal de forma diferencial para
nós podemos observar o comportamento da saída, né? E essa fundamentação, ela justifica os testes realizados ao longo da prática para verificar o ganho do amplificador e avaliar sua capacidade de rejeição de modo comum. Aqui nós temos a simulação no Proteus, que nós estamos projetando eh, um amplificador de instrumentação com o AD620, que é um amplificador de instrumentação comercial desenvolvido especificamente para aplicações de medição. Ele possui internamente uma estrutura muito otimizada para amplificar o sinal diferencial, o que vai favorecer nossa maior precisão, maior estabilidade e melhor rejeição de modo comum. E na simulação é possível observar que as conexões principais do circuito, as entradas positiva e negativa, a alimentação, a saída e o resistor para o ajuste de ganho também. Esse resistor ele é muito importante porque ele define o ganho do AD 620. De forma geral, quanto menor o valor desse resistor, maior será o ganho do circuito. E a simulação ela tem uma função importante no experimento, pois ela vai permitir prever o comportamento esperado antes da montagem real. Assim, ela serve como uma referência para comparar posteriormente com os resultados obtidos no osciloscópio. E nessa montagem, o ganho calculado foi para um ganho de 400. Por isso, nós estamos utilizando o resistor de 128, que nós usamos através dessa fórmula aqui, para calcular o ganho. Bom, aqui nós temos a simulação realizada por Deus, né? E que aqui no domínio temporal nós podemos analisar que o amplificador de instrumentação ele basicamente vai pegar as duas entradas diferenciais do amplificador e vai fazer uma rejeição de modo comum, em que a saída vai apresentar uma resposta nula. Ou seja, todo aquele sinal com ruído em modo comum vai ser anulado. E basicamente aqui nessa imagem nós podemos ver isso. Aqui em verde, que representa o sinal de entrada, nós temos um sinal com uma amplitude elevada e que na saída após passar pelo ganho e pela estrutura interna do amplificador, a saída vai ter uma resposta nula, basicamente. E para analisar também e complementar isso, nós temos o diagrama de resposta em frequência, que é à direita, e basicamente permite quantificar essa performance em uma escala logarítmica. Nós podemos ver aqui que a curva ela demonstra um ganho de modo comum extremamente baixo em baixas frequências. E aqui nós temos próximos de 180. Mas à medida que essa frequência aumenta, nós podemos notar uma inclinação positiva na curva, indicando que a capacidade de injeção diminui gradualmente. E esse fenômeno é esperado devido às capacitâncias parasitas internas e ao eh, descasamento dinâmico que ocorre em frequências mais elevadas. Mas em suma, essa simulação valida a aplicação do AD620 no nosso projeto. E a capacidade deles de manter o ganho de modo comum em níveis tão reduzidos garante que os ruídos presentes da rede elétrica sejam virtualmente eliminados. E isso vai preservar a integridade do sinal biológico e diferencial que nós estamos desejando amplificar. Como nesse experimento é só sinal de rede elétrica mesmo do circuito, não há nenhum biopotencial. E para realizar a montagem dos nossos testes experimentais, nós utilizamos diferentes equipamentos de laboratório. Nós utilizamos o gerador de função, que foi responsável por fornecer o sinal de entrada do circuito.
e com ele também foi possível configurar as frequências e amplitudes específicas. Nós utilizamos também o osciloscópio, que ele foi utilizado para visualizar os sinais de entrada e saída, permitindo comparar amplitudes e verificar o ganho do real obtido. Utilizamos multímetro também para fazer as medições de valores de resistores. E também nós utilizamos os resistores, foram dimensionados pelos cálculos, né? Aplicadores operacionais TL081 e TL082, em alguns casos. E também o aplicador de instrumentação AD620. Utilizamos também protoboard e jumpers e uma protoboard. E dessa forma, cada equipamento teve uma função específica dentro do experimento, desde a geração do sinal até a análise final da resposta do circuito. Neste slide é apresentada a montagem prática do circuito da protoboard, e que essa etapa é fundamental porque permite verificar em condições reais o comportamento que nós previmos na simulação. E durante a montagem foi necessário observar com cuidado a conexão entre os pinos do amplificador, principalmente nas entradas, e saídas externas de limitação e o resistor do ganho também aqui. Nós estamos utilizando o ganho de 400 funcionários também. Que o ganho ele é ajustado através do pino 1 ao pino 8 do amplificador de instrumentação. Nós estamos aqui alimentando com menos VCC no pino 4, mais VCC no pino 7 e estamos aterrando aqui no pino 5 do amplificador de instrumentação. E após a montagem do circuito foi conectado ao gerador de função e ao osciloscópio também. As ponteiras do osciloscópio, mas foram tiradas para uma melhor visualização. E essa etapa mostra a transição entre o modelo ideal e o circuito real, onde fatores como ruído, mau contato, tolerância dos componentes e limitações de protoboard podem influenciar nos resultados. Bom, após a montagem foram realizados os testes com diferentes valores de ganho. Neste primeiro resultado foi utilizado um amplificador de ganho elevado, de aproximadamente igual a 400, com um resistor de cerca de 128 ohms. O objetivo desse teste foi verificar se o amplificador era capaz de amplificar um sinal de baixa amplitude com um valor maior na saída, né? No osciloscópio podemos observar a forma de onda amplificada, é, indicando que o circuito ele respondeu ao sinal aplicado, mas entretanto em ganhos muito altos também é, tornam o circuito mais sensível. E isso significa que pequenas interferências de ruído ou imperfeições na montagem podem aparecer de forma mais evidente na saída. Portanto, esse resultado confirma que o funcionamento do amplificador foi bom, mas também a escolha do ganho tem que ser feita com cuidado, para não amplificar demais os ruídos, é, e as capacitâncias parasitas, né, que vão mostrar um ruído além do que nós estávamos esperando nos cálculos, por exemplo. No segundo resultado, foi utilizado um ganho menor, aproximado de 10, e um resistor de cerca de 5,4 kΩ. E esse teste permitiu observar o funcionamento do amplificador em uma condição mais moderada, de amplificação, né? Como o ganho é menor, espera-se que a amplitude do sinal de saída também seja menor, porque
que é confirmado aqui nessa imagem, teve uma amplitude sinal menor em comparação com o teste anterior. Aqui nós temos a montagem desse circuito, e que basicamente no amplificador de instrumentação, o ajuste do ganho, a troca é feita só trocando o resistor do pino 1 ao pino 8. E esse resultado aqui, ele é importante porque mostra que a variação do resistor do ganho vai alterar diretamente a amplitude de sinal de saída, conforme esperado pelo AD620. Com o ganho de 100 e é um ganho mais intermediário, né? Nossos testes permitiram comparar o comportamento de circuito entre uma condição de ganho baixo e uma condição de ganho muito elevado. Como o ganho de 100 é maior que o ganho de 10, espera-se é, que a saída vai ter uma maior amplitude, né? Como visto aqui no osciloscópio, essa diferença. Aqui nós podemos observar que o sinal em amarelo é o sinal de entrada, o sinal de saída é o sinal em verde, em que a saída está bem mais amplificada que o sinal de entrada, e está havendo também uma saturação é, nos picos das ondas, significando que a amplificação foi tão elevada que atingiu o teto do amplificador de instrumentação. E o que é esperado, que o ganho está 100 vezes maior do que era comparado anteriormente, que é o ganho de 10. Aqui nós temos também a imagem de como é feito o ajuste, né? Novamente trocando o resistor do pino 1 para o pino 8. E por fim, aqui nós temos a comparação entre a simulação do resultado, da simulação do resultado experimental e obtido na prática. A imagem da esquerda apresenta o comportamento obtido no ambiente simulado, enquanto na imagem da direita mostra o sinal observado no osciloscópio durante a prática. Essa comparação é importante porque a simulação representa uma condição mais idealizada, enquanto a montagem real está sujeita a fatores práticos, como tolerância de resistores, ruídos externos, mau contato, novos torres, limitações de instrumentos de medição e dos componentes utilizados também. Mesmo assim, quando os resultados experimentais apresentam comportamento semelhante ao previsto na prática, não, semelhante ao previsto na simulação, é possível considerar que o circuito funcionou de uma maneira satisfatória. E dessa forma, a comparação mostra que a simulação é uma ferramenta útil para prever o comportamento do circuito, mas a validação experimental é indispensável para avaliar o desempenho real do amplificador. Durante a montagem desse trabalho, basicamente os pontos mais desafiadores foi a tolerância de resistores, que para um ganho ser legal, né, os resistores são é, ele tem que ter uma qualidade muito boa, né? Por exemplo, o ganho de 100 não tinha resistor de 100, tinha resistor aproximado de 120, 110, mas 100 exatamente não tinha disponível no momento da fabricação desses resultados. E também a gente encontrou muito mau contato na nossa protoboard, que estava fazendo que o sinal ficasse meio distorcido ou não funcionasse de maneira adequada. E também tinha problemas com os jumpers, que eles estavam muito ruinzinhos. Aí a gente não estava passando informação de um pino para o outro. E basicamente esses foram os principais desafios encontrados na fabricação desse trabalho. E a apresentação continua com o Henrique, que ele vai comentar agora sobre um amplificador projetado e fazer uma comparação breve com os resultados daqui do AD. Muito obrigado pela atenção. Olá, sou Luiz Henrique.
Irei falar um pouco sobre a parte sobre o amplificador projetado. A gente iniciou com a arquitetura de um amplificador de instrumentação, conforme nessa configuração que está sendo mostrada aqui ao lado. É uma configuração que ela é uma configuração clássica, né? De 3 ampops que resolve o problema da amplificação de sinais diferenciais em ambientes com ruídos. O objetivo aqui, conforme o roteiro, é converter um sinal de 2,5 milivolts em uma saída de 1 volt, que vai ser exigido um ganho de tensão. O legal dessa topologia aqui é que ela reside no fato de que o ganho ele vai ser ajustado por esse resistor aqui de RG, que é o resistor de ganho. O que ela vai minimizar com os erros de casamento no estágio de entrada e vai preservar uma ampla impedância necessária para carregar a fonte do sinal. Falando um pouco sobre o que está escrito no slide, aqui a gente fez a montagem manualmente dos ampops usando um TL081, onde a gente vai utilizar resistores calculados para definir esse ganho aqui. A priori seria inicialmente um ganho de 400. Essa topologia aqui ela vai ter o objetivo de amplificar sinais pequenos de entrada, permite também avaliar o ganho real no osciloscópio, e a gente vai testar a rejeição do ruído de 60 Hz. E o resultado dessa topologia, dessa forma de montar esse amplificador projetado de instrumentação, serve para comparação com o AD620 comercial. Aqui nós temos os materiais e métodos, que é onde nós utilizamos uma fonte, o gerador de sinal, e aqui a nossa montagem. Podemos ver que utilizamos uma montagem com 3 amplificadores, que são os amplificadores TL081, os resistores aqui nessa topologia e as ponteiras. Aqui nós temos a nossa simulação feita em Proteus, onde nós podemos verificar aquela estrutura representada, né? Aquela topologia com os amplificadores aqui, onde os sinais desse primeiro amplificador e desse segundo amplificador irão entrar aqui no terceiro amplificador, para que a gente possa ter um controle e realizar o objetivo específico desse projeto. A simulação no Proteus, ela nos garante que nós podemos ter inicialmente uma prévia do que poderá ser esperado no, na bancada. Aqui nós temos modelos matemáticos de referência, onde vamos ter os ampops que são ideais, não são reais, né? Que os reais a gente foram utilizados em bancada. Configuramos aqui o RG em 100, que é onde aqui nós vamos obter inicialmente um ganho de 400. Aqui nós temos a análise do gráfico, né? Que foi simulado, onde a gente pode ver uma linearidade do amplificador, onde o sinal de saída ele vai seguir fielmente a fase de entrada, com ganho constante e sem distorções de cruzamento. Na prática, essa mesma estabilidade no osciloscópio vai garantir que o TL081 não estivesse operando próximo ao seu limite de slew rate, né? O que poderia causar uma deformação na inclinação da onda sinoidal. Aqui a gente tem o diagrama de Bode, onde podemos verificar que à medida que aumentamos o ganho para 400, a largura de banda disponível vai diminuir proporcionalmente. Essa simulação ela vai nos mostrar onde a fase começa a rotacionar e o ganho vai começar a cair, né? A gente vê bem aqui nesse ponto. Aqui nós temos os resultados
do nosso experimento feito em bancada, onde temos nossos resultados para 400, ganho de 400 e ganho de 10. Podemos observar aqui no osciloscópio, para um ganho de 400, a saída foi 2,11 volts para uma entrada de 580 milivolts. E já aqui com ganho de 10, a gente obteve uma saída um pouco mais robusta, né? Onde temos 11,2 volts. Isso é muito importante porque a gente pode medir o fato do ganho, ele é medido ligeiramente menor que o teórico. E essa prova, ela física, da influência das tolerâncias dos resistores, eles influenciam diretamente no resultado, porque como eu usei resistores próximos, que foram a 10K, que era recomendado no roteiro, nós usamos resistores de 9.8, 9.78, 9.96 e um resistor de 10.06 kΩ, porque é muito difícil a gente encontrar resistores ideais de 10K, sempre tem uma tolerância para mais e para menos. Então isso pode influenciar diretamente no resultado do ganho. E principalmente lá na frente a gente vai ver também que ele influencia na questão da tolerância, né? CMMR. Aqui a gente pode ver que é o resultado, né? De, de, o- de um outro, de mais uma, vamos dizer, uma dinâmica de saturação transitória, né? Onde a gente pode ter observamos uma saída de 22,3 volts pico a pico, onde indica que o circuito aqui ele atingiu seu limite de saturação. Como a fonte fornece mais ou menos 12 volts, a perda seria aproximadamente de 1,7, né? E compara a questão aqui do CMMR, né? Onde a gente pode ver a rejeição do ruído de 60 Hz, enquanto a simulação vai apresentar uma rejeição quase que, vamos dizer, infinita. O resultado na bancada ela vai exibir um sinal residual. Isso não significa, vamos dizer, que é um erro de montagem, mas sim uma demonstração prática que o CMMR real ele é limitado vamos dizer, pelos resistores, como já foi dito, que a gente não encontrou resistores com números, com valores exatos de 10K. Então teve essa variação, por exemplo, de 9,8 que foi utilizado para 10,06. Então, esta análise ela valida o sucesso do experimento e evidenciar a diferença entre, vamos dizer, o ideal para o real. Muito obrigado.